Estamos de volta com mais um podcast Vida Próspera. Eu, William Carvalho, mais uma vez aqui com você, contribuindo para sua vida, para sua saúde, para sua finanças, para todas as áreas da sua vida, tá? Sempre trazendo convidado aqui, convidados com experiências diferentes. Hoje a gente tem uma convidada aqui super especial também. Daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. Mas, bom, vocês já viram aí na thumb também, né? Então, mas tem coisa boa vindo aqui, tá? Você sabe que a gente tem 3 acordos. Primeiro acordo, curtir. Curte para a plataforma entender que é um conteúdo relevante. E aí ela entrega para mais pessoas. Tá beleza? Segundo, comentar. Quando eu disser alguma coisa, quando a nossa convidada disser alguma coisa, quando tiver um insight, alguma pergunta, deixa nos comentários. Não fica acanhado, com vergonha, não. Eu sei que você pode comentar aqui, eu vou estar te respondendo. E o terceiro acordo é compartilhar. Compartilha com o grupo da família, com quem você ama, quem você deseja vida próspera. Mas, William, você falou aí, acabou de falar que se eu curtir vai compartilhar. Mas quando você curte, a plataforma compartilha. Quando você compartilha, é intencional. Seja intencional na sua vida em tudo que você fizer. Você vai ter resultados melhores. Beleza? Ok? Então vamos lá, ó. Nossa convidada é cristã, consultora de beleza Mary Kay, líder de equipe de consultoras, representante Índias do Brasil. Eu tô aqui com a Elaine Furlani. Vai tia Elaine. Prazer ter me receber aqui. Prazer é todo meu. Vai ser um papo muito bom, muito bom. E eu vou fazer aqui a primeira pergunta pra Elaine, tá, gente? Vocês fiquem ligados aí que tá vindo muita coisa top aí. A gente já bateu um papo aqui nos bastidores, tá vindo muita coisa legal aí. Fica ligado, tá? Elaine, pergunta de lei aqui do podcast. Vamos lá, deixa eu beber água. Pode beber. Se eu perguntar para uma amiga sua, amiga mais próxima, quem é Elaine Furlani, o que ela diria? Uau! Com certeza, para minha amiga, vou responder, hoje uma amiga me mandou uma mensagem e falou assim, amiga, você tava linda, sempre chique. Mas é porque ela me olha com olhos de amor. Tá? Então, se é minha amiga, ela vai falar que eu sou uma pessoa amorosa, verdadeira, amiga, leal. Porque eu amo as minhas amigas. Eu tenho poucas, mas eu tenho amigas, por exemplo, de 30 anos, 35 anos. De convívio. Amiga, semana passada, 15 dias atrás, eu estava em Leopoldina, na casa da minha amiga, que a gente é amiga há 35, 36 anos. Isso é raro. Então, assim... Então, se a minha amiga perguntar, vai falar que eu sou isso, amiga, leal, apaixonada, mas e não sou uma amiga grudenta, não sou uma amiga que tá todo dia colada, não sou uma amiga... Vou, por exemplo, num aniversário sábado, que uma amiga falou assim, olha, eu faço questão que você venha no aniversário do meu filho de 1 aninho, porque você ainda não veio visitar. Ou seja, assim... seria o contrário, né? Pô, em 1 ano você não veio visitar, você não veio conhecer, eu não faço questão nenhuma da sua presença aqui no aniversário de 1 ano agora. Mas é porque ela sabe o porquê que eu não fui, por conta da correria, por conta do dia a dia, e não porque ela não foi prioridade, mas é porque eu tenho isso de não estar na casa do outro o tempo todo, de estar colada, mas quando também eu encontro, quando eu sou inteira. Então, eu sou essa amiga E você inteira. se vê dessa forma? Ou tem alguma outra qualidade ou outra visão que você tem de você, além disso? De mim, a gente estava conversando aqui no off, né, sobre isso, que eu estou me descobrindo. Eu vou fazer 45 anos agora em janeiro, né, e por incrível que pareça... Em janeiro eu já posso comer doce, tá? Já? Porque você não tá comendo doce, não? Não, até minha filha... não, em janeiro também não posso. Até minha filha fazer 1 ano. Ai, Duda, a gente vai ter que fazer um bolo. A gente podia fazer aqui, né? Viu como eu sou amiga? Olha lá, o Gustavo já concordou. Da ideia. Concordou. Mas a gente faz uma torta salgada. Tá comendo sal? Pronto. Eu não como presunto, porque presunto tem açúcar. Ai, gente, olha, já não quero ser amiga do William, é chato. Tô brincando, gente, tô brincando, mas é sério. Chato. Aí eu sou essa amiga, tá vendo? Que, tipo, se eu tiver que falar com você chato, eu vou falar que você é chato. E a gente tava até conversando sobre isso também, né? E aí eu me perdi. Qual que era? Você tava que eu estou me descobrindo, sabe? Eu tenho muita segurança de falar isso. Porque... E
eu já tive vergonha de falar isso, porque eu acho que, principalmente as mulheres, nós somos muito cíclicas. Quando eu me torno mãe, eu sou uma mulher. Quando eu me torno uma empresária, eu sou outra mulher. Quando eu estou num novo ambiente, eu sou outra mulher. Então, a gente é cíclica. Então, eu tinha muita vergonha, por exemplo, de várias vezes aparecer no Instagram, por diversas vezes, recomeçando. Eu estou recomeçando. E, às vezes, teve uma época da minha vida que eu fiquei com vergonha disso, de estar eternamente recomeçando. Então, o que eu pedi a Deus esse ano, sabe? De um tempo para cá, mas muito particularmente esse ano. Eu falei com o Senhor isso. Eu quero chegar aos 45 anos, mas eu quero ter uma identidade firmada em Ti. Eu quero saber como o Senhor me vê. Quero saber como o Senhor me enxerga. Por exemplo, a minha maior dificuldade é essa pergunta. Às vezes eu falo, você tem dificuldade de falar em público, Elaine? Não. Você tem dificuldade de fazer seu workshop para empresas? Não. Você tem dificuldade se você tiver que dar uma palavra daquilo que você lê na Bíblia? Não. Mas na hora que a primeira pergunta que todo lugar se faz é: quem é você? Se apresente. Eu pensei 10 vezes em pegar meu celular e te pedir para não fazer o podcast. Sério? Várias vezes eu peguei no celular, falei, só que eu pensava assim, gente, eu não posso, eu preciso romper. Mas mesmo eu peguei no celular por muitas vezes, porque eu sabia que ia ter essa pergunta, quem é você? Entendeu? Então, mas eu comecei a entender que eu não sou uma pessoa pronta. Eu sou uma pessoa em construção. Legal. Então, pronto, eu só vou estar na glória. Então, eu não preciso ter vergonha de quem eu sou agora. Eu posso projetar ser uma pessoa. A gente tem que projetar quem a gente quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Mas para isso, para eu saber quem eu quero ser daqui a 5, 10 anos, eu tenho que ter coragem de olhar no espelho agora e ver quem eu sou agora. Total. E é muito difícil fazer esse olhar. Para qualquer pessoa. Se for olhar com a leveza que deve ser olhado e com a percepção de falhas com acertos, dificilmente a pessoa vai olhar. Porque você se olhar... Eu fiz muito isso, né? Muito esse exercício comigo. Toda vez que eu acertava em alguma coisa, eu olhava no espelho, e isso eu aprendi na PNL. Eu fiz isso durante um mês, todos os dias. Todos os dias não, na verdade eu acho que era umas 3, 4 vezes por dia. Toda vez que eu acertava alguma coisa, e era acerto que eu digo é tipo, levantei e tomei café. Eu ia na frente do espelho e agradecia. Todo momento. Só que quando eu falhava, também falava comigo. Só que eu não me julgava. Eu falava, eu sei que eu errei, e olhava bem assim no espelho mesmo, igual eu tô olhando pra vocês aí. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou falho, mas eu posso acertar. É só eu aprender como faz e não precisar errar de novo. Então eu ficava repetindo isso pra mim sempre. Então eu fui começando a perceber que essa visualização de olhar pra si e começar a se questionar, ela é difícil, como você falou. É bem difícil. Porque a gente vive nessa geração também, né, que tudo é exposto, né? Nós estamos expostos. E aí, o que acontece? Por exemplo, quando eu falei aqui logo no início, quando eu olho, por exemplo, as pessoas que já passaram por aqui, as mulheres que já passaram por aqui. Então, a primeira coisa que me vem à mente, a princípio, eu não sou digna de estar sentada ali, porque olha o nível, o grau daquelas mulheres. Porque aqui eu só conheço o palco dessas mulheres. Eu não conheço os bastidores dessas mulheres. E a gente está num momento dessa exposição que a gente só se compara com o palco das pessoas. A gente não se... Primeiro que a comparação já é uma coisa terrível. E a gente vê as pessoas... Né, no Instagram, no feed, a gente vê as pessoas, a gente não se vê. E aí, o que acontece? Eu me comparo com o bonito do Instagram. Eu me comparo com o palco do Instagram. Os 30 segundos do Instagram. Com tudo, porque ela vai postar as conquistas, eu me comparo com aquilo.
Aí, o que que acontece? Só que eu comparo o meu bastidor com o palco do outro. Eu não comparo o meu bastidor com o bastidor do outro. Eu não comparo o meu palco com o palco do outro. Eu comparo o meu bastidor com o palco. É muito desleal essa comparação. E a mulher faz muito isso. A mulher faz muito isso em todas as áreas da vida. Ela faz isso na maternidade, ela faz isso no casamento, ela faz isso no físico, no corpo. A mulher, ela se compara o tempo todo, só que ela nunca faz uma comparação leal. Ela nunca olha assim, olha o que eu já produzi profissionalmente e vou comparar Exato. com essa mulher que também já produziu isso profissionalmente. Olha que eu tenho hoje uma filha com 18 anos, eu vou comparar com uma outra mulher que tem uma filha com 18, sabe? Nunca é assim. A gente sempre compara o bastidor, e isso em tudo. Só que eu tô lendo um livro que fala que como eu me comporto em uma área da minha vida, eu me comporto em todas as áreas da minha vida. Você sabe o nome do livro? O livro é Construindo uma Mente Milionária. Ah, legal, legal. Aí o que acontece? Então, da mesma forma que você se porta. Então, o que eu fiz? Almejando esses 45 anos que eu quero viver de uma forma diferente. Eu falei, peraí. A primeira coisa que precisa entrar em rota é o meu eu. E o meu eu só vai entrar em rota se estiver alinhado com o eu sou. Que esse eu sou não sou eu, é ele. Uhum. Então, enquanto o meu eu e o meu eu sou não estiver alinhado, nada vai alinhar. Então, eu fui buscar isso. Apesar de já frequentar a igreja há mais de 20 anos, eu acredito que, assim, por enquanto eu tinha uma noção religiosa. Graças a Deus que eu precisei das doutrinas, eu precisei que a doutrina me separasse de algumas coisas, que a doutrina me esclarecesse algumas coisas. Mas só que a doutrina não transformou o meu caráter. A doutrina não me fez ser a mulher que eu posso ser. Mas o relacionamento está me fazendo chegar nesse lugar. Legal, legal. Isso é importante. É bem importante você frisar isso, porque tem muitas pessoas que confundem, entrando um pouco em religião, tem muitas pessoas que confundem o cristianismo com a religiosidade. Né? São coisas completamente diferentes. Essa questão de a gente saber separar o que é, porque tem pessoas que precisam da religião em algum momento da vida, que é os dogmas, as regras. Se você pegar uma pessoa que usa droga e colocar ela dentro de uma igreja com algumas regras, aqui é dessa forma, você precisa andar desse jeito, ela vai funcionar, porque ela precisa daquilo ali, naquele momento. Só que chega uma certa etapa que ela não precisa mais só das regras. Porque dentro de uma igreja a gente não vai... Às vezes a gente fica com um exemplo meu. Às vezes eu ando dentro de casa sem camisa. Na igreja eu não vou sem camisa. O William não segue regras. Sigo, na igreja eu não vou sem camisa. Tá um calor insuportável, eu não tiro minha camisa na igreja. Então todo mundo segue regra dentro de uma igreja, dentro de um fórum, todo mundo segue regras. A questão é, eu sigo essa regra porque eu estou no momento, eu estou em um ambiente que eu preciso seguir essas regras, mas isso não quer dizer que eu não posso ser quem eu sou. Isso é muito importante, essa diferença que você trouxe pra gente é muito, muito importante. Sim, e só que também é uma linha muito tênue, William, nesse sentido, porque eu escuto as pessoas querendo separar o cristianismo da religião, da igreja. Como que eu vou conseguir te explicar isso? Eu sou igreja. Eu sou igreja, você é igreja, Duda é igreja, Luiz é igreja, nós somos igreja, tá? E na minha concepção, só que isso não me dá legalidade para não frequentar um templo físico, sabe? Porque a gente é igreja juntos. A gente é igreja como corpo, né? É o que está na Bíblia. A gente é igreja como corpo. Então, eu sou igreja porque eu frequento esse ambiente, porque eu frequento esse lugar. A partir do momento, porque as pessoas acham assim, eu vou orar em casa. Hoje existe até uma palavra que eu acho horrorosa, o tal de desigrejados, né? Acho horrível, eu acho uma heresia terrível. Mas, enfim, eu sou igreja em casa e tal. Não, se você está em casa e você não convive com o outro, você não é igreja. Porque... né, o cabeça é Cristo e nós somos o corpo, e isso forma a igreja. Total. Então,
Só que isso aí você vai frequentar um lugar que vai ser de acordo com que você vai se adaptar, né? Tem as doutrinas, né? As vestes, as doutrinas, a forma, o acolhimento. Eu sou muito grata pelos lugares que eu passei, por onde hoje eu estou, entendeu? Mas eu não posso separar a igreja, aliás, a igreja e religião, entendeu? Porque a religião não salva ninguém, a religião não transforma ninguém, mas a igreja salva. A igreja transforma. Mas por que a igreja? Porque a igreja é Cristo. Cristo é a igreja, não tem como, não há separação. Sim. Se ele é o cabeça, nós somos o corpo, não tem separação. Então, eu acho perigoso isso, as pessoas falarem assim, eu sou cristã e oro da minha casa. E aquilo também que você falou logo lá no começo, às vezes a gente se enxerga pelo que faz. Então, a mesma coisa em tudo. Por exemplo, eu sou cristã, mas eu sou pecadora, eu tô com problemas, eu tenho mas eu não deixo de ser cristã, não deixo de ser igreja por conta disso. E às vezes, outro momento já passou pela minha cabeça e passa ainda, eu tenho que calar minha alma, silenciar minha alma para falar sobre, por exemplo, eu já tive momentos que eu queria ligar aqui no meu Instagram e compartilhar algum insight que eu tive lendo a Bíblia e eu não ligar, porque vão me julgar. Quem é ela para falar disso que ela está falando? Por exemplo, algum site sobre prosperidade. E ela tá nesse momento, né, de dificuldade e ela quer falar de prosperidade. Ou ela tá nesse momento que ela ora pela família e a família dela não tá na presença, sabe? Só que não sou eu, gente, não sou eu. Eu não tenho, quando eu recebo uma mensagem, eu não tô falando de mim, eu tô falando da mensagem que eu carrego, não de mim. Não, legal você ter tocado nesse ponto aí. A gente te conhece daqui de Além Paraíba, mas você falou aqui nos bastidores que você não é de Além Paraíba. Conta aí de onde que você nasceu, como que você veio pra cá. Então, eu sou de Leopoldina. Não, nasci em Nilópolis, mas a minha família, meu pai é de Leopoldina. Fui para Leopoldina muito pequena, 4 anos, eu acho, que eu me lembro. Sou de Leopoldina, os meus pais são de lá. Eu estava vendo o podcast da Catarina e a minha história é um pouco parecida com dela lá no começo, que ela falou que perdeu a mãe dela com 12 anos, né? Ela também tinha a irmãzinha dela mais nova, eu também perdi a minha mãe, só que eu perdi a minha mãe com 15. Perdi a minha mãe com 15 anos. A diferença é que a Catarina teve um pai presente e eu, ao perder a minha mãe, consequentemente também perdi o meu pai, a presença paterna. Ele não teve estrutura, ele não teve essa estrutura. E aí eu fui criada pelos meus avós. Em Leopoldina. Em Leopoldina. E aí, só que eu era a mais velha, minha irmã mais nova, eu com 15, a minha irmã com 7 para 8 anos. E aí, o que acontece é que com 15 anos você perde mãe e pai, você dá uma descabeçada, né? E aí eu fiquei bem louquinha aí, bem conturbada. E com isso, os meus avós, né, não sabiam muito como agir com aquilo. Então, uma época eu ia para casa de um tia, outra... Já cheguei a morar em Garanhuns, no Pernambuco. Caramba. Com uma madrinha minha que morava lá. Só que quando eu cheguei lá numa vila militar, ela tinha conseguido a transferência para o Rio de Janeiro. Já para quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela não pôde me levar. Aí me voltou para Leopoldina. Então, assim, eram ciclos. Imagina, eu com 15 a 17 anos ali, foi momentos, assim, de o tempo todo me sentir rejeitada. Me sentir, assim, ninguém me quer, né? Vamos onde que encaixa ela. Tipo, a minha mãe não me quis, depois também meu pai não me quis, agora também sou um... Então, assim, foi uma adolescência muito, muito, muito conturbada. Aí depois eu fui para Juiz de Fora, e aí depois voltei para Leopoldina, e assim, aí tudo começou a entrar nos eixos, mais ou menos, quando Jesus chegou. Então, assim, não tem como, eu não consigo conversar 1 minuto, sabe? Então, aí foi um amigo nosso, Gabriel, chato, Gabriel, chato, Gabriel é o meu amigo mais chato.
E é por isso que ele ganha tanta alma para Jesus, de tão chato que o Gabriel é. Gabriel me buscava, o Gabriel, eu ia pra balada, quando eu saía da balada, de trás do poste, assim, de trás da árvore, aparecia o Gabriel. Igual o Batman. Gente do céu, não dava pra fazer nada mais errado, porque tava o Gabriel lá. Você tem que conhecer Jesus, você tem que ir pra Jesus. Eu falei assim, Gabriel, pelo amor de Deus, para com esse papo. E Gabriel hoje ele é diácono, mas hoje o irmão dele é pastor de uma grande igreja relevante em Juiz de Fora, né? Eu tô aqui, muitos dos outros amigos nossos, mas ele é chato, até hoje ele é o nosso amigo mais chato. Mas aí que a minha vida começou a mudar. Mas como veio assim de muita casca, muita ferida, muitos traumas, muitas dores, é o que a gente estava falando. Foi se acertando, foi se alinhando, foi entrando, mas eu vivi muitos anos vivendo da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da glória, misericórdia, glória, misericórdia. E agora eu tô aprendendo a desfrutar da graça. Tô aprendendo, tô conhecendo o que é a graça. Tô num momento muito apaixonada, porque eu tô, sabe, conhecendo a graça. Porque até então eu vivi isso, esses anos todos, eu vivi muito isso. A misericórdia que se renova a cada manhã, os momentos de glória, porque eu sou muito intensa, sou muito apaixonada, então eu tenho sim essa fome, eu tenho essa sede, porque eu sei, só eu sei de onde eu vim, só eu sei de onde ele me tirou, só eu sei que às vezes a pessoa olha pra mim hoje e pensa assim, quem é essa menina na fila do pão? Quem é ela? Ela não é, né? Mas, cara, eu tenho uma família, eu tenho um casamento com mais de 18 anos, um casamento, eu tenho uma filha, eu tenho uma casa. Você não tem noção quão F eu sou. Já é baseado. O quanto vitoriosa eu sou. Porque o que foi destinado para mim era lama, o que foi destinado para mim era as piores previsões foram o que foi falado para mim. Então, assim, eu sou muito rica. Eu sou muito rica. A minha maior riqueza é minha família. A minha maior riqueza é minha filha. A minha maior riqueza é o meu casamento. É assim, eu vivo diariamente aquela passagem que diz, ele fez uma mulher solitária sentar em família. E isso, só que eu tô sendo grata e vivendo isso agora. Ou percebendo, né? Eu percebendo. Eu só olhava para o que me faltava. Tem muito pouco tempo que eu estou olhando para o que eu tenho. Eu só olhava para aquilo que eu não tinha. E é interessante, Helena, quando você falou isso, é interessante, porque a gente, quando começa a perceber o que a gente tem, a gente começa a ver que a gente já tinha isso há tanto tempo. Ai, menino! Aconteceu? Nossa, demais! Você olha e fala, você acha que é aquele momento que tá acontecendo, você fala, não, mas isso daqui já acontece, eu gente. Perdi! Quanto a gente estava conversando isso agora, né? O Luiz falou que é uma palavra ótima, no sentido, para de reclamar, né? No deserto, né? Porque é pior e é muito verdade nesse sentido, porque a gente ontem foi a Macaé, né, com as consultoras, a gente foi lá em Macaé participar de um treinamento e na viagem, 4 horas de viagem, surge assunto. 4 mulheres dentro do carro. 4, no caso, é ida e volta, né? Isso, 4 de ida, 4 de volta. Então, 8 horas, com 4 mulheres e o marido da Delma dirigindo. Gente, até deixar aqui a gratidão, que o Marcelo foi um máximo. Um abraço pro Marcelo. Nossa, Marcelo, quando a gente for para as viagens internacionais da Americana, você vai Amém. Com a gente. Amém. E aí, o que acontece? Eu fui contando essa experiência para as meninas. Agora eu vou estar também trabalhando com a Ana Cleia na loja de mesa posta, né? E eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, eu trabalho com a Mary Kay, eu trabalho com agora, né? Eu peguei essa representação da Índias porque eu acredito muito que acessórios e maquiagem conversam entre si. O acessório e a maquiagem entrou no momento da minha vida, em vários momentos, mas nessa agora, dessa transição, eu passei por um período que eu não podia
eu ainda estou no período de não poder, mas também já estou escalando para um momento de não querer investir tanto em roupa, em comprar muita roupa e ter muita quantidade de roupa, porque eu já tive essa compulsão de comprar demais. Eu já passei por momentos desafiadores por comprar além do que precisava. Então, o que eu penso? Mas eu trabalho com vendas, eu trabalho com imagem, eu preciso da minha imagem. Sim. Então, assim, eu precisei de passar por esse momento de não poder comprar para que Deus me ensinasse que eu não preciso de comprar. Só que se eu tivesse recurso financeiro, eu nunca ia aprender esse momento. Legal. Então, precisou de ser esgotado esse recurso. E aí, o que entra a maquiagem, o acessório? Onde eu falei com as meninas que vai fazer 2 anos praticamente que eu não compro roupa. E as meninas falaram, não acredito. Falei, pra mulher isso é uma não, vitória. Mas nem isso, elas não acreditam porque nunca perceberam isso. Entendi. Porque elas falam, não, mas você tá sempre arrumada, você tá sempre bem, você tá sempre com outras roupas diferentes, você tem certeza? Não? E o que acontece? A maquiagem e o acessório. A maquiagem e o acessório. Então, eu quero trazer isso para as minhas VIPs, né? Eu chamo as minhas clientes de VIPs. Eu quero trazer isso para elas, sabe? A maquiagem, o acessório, o estilo. Quando você descobre o seu estilo, o jeito que você gosta de se vestir. Então, o jeito que você gosta de se maquiar, o jeito que você entende a maquiagem. Então, isso vai fazendo com que você construa isso. Então, eu tô fazendo esse trabalho. Então, ali com o vestido, eu perguntei, Senhor, e a mesa posta? Onde que vai entrar essa mesa posta? Voltando ao raciocínio lá, quando eu estava falando da minha família. A minha casa é uma casa muito organizada. Eu tenho pavor, eu não raciocínio quando tá tudo bagunçado. Então, eu preciso de ter tudo no lugar. Então, a minha casa precisa estar no lugar. Claro, gente, a gente é mulher, né? E no sentido assim, trabalho um monte de coisa, nem todo dia tá. Mas se eu tenho a oportunidade, eu vou botar as coisas no lugar. Uma casa organizada. Mas a minha casa nunca foi uma casa decorada. A minha casa nunca foi uma casa bonita, a minha casa não... Sabe? E isso não tem nada a ver com dinheiro, porque a gente vai em casas muito humildes, que tem tudo ali bonitinho, tudo organizado, tudo... E agora, nesse período desses meses que eu tô passando por essa descoberta de mim mesma, aí eu vou fazer vídeos, as coisas... Gente, eu tô reparando, por exemplo, o quanto o meu apartamento precisa de pintar. Eu nunca tinha notado que as paredes do meu apartamento são sujas. Sabe? Eu não notava. É como se tivesse uma venda nos meus olhos. Só que eu tinha uma desculpa para isso. O que acontecia? A minha mãe era uma pessoa muito, muito caprichosa. Você não podia entrar de chinelo dentro de casa. Quando ela limpava, você tinha que tirar o chinelo. E ela era uma pessoa muito caprichosa. E ela não trabalhava fora. Já rende aí outro podcast de outro momento, mas ela não trabalhava fora e tudo, ela vivia para casa e para as filhas. Nós andávamos impecáveis, cabelo impecável, roupa impecável, ela fazia aquilo. Quando ela faleceu, passou-se um período muito rápido, de 2, 3 meses, assim, infelizmente a estrutura lá daquela casa mudou, se deteriorou, de tal forma... Sabe? Horrível. Então, eu falava assim, o quê? A minha mãe morreu? 2 meses depois, aquela casa ali acabou. Ninguém dá valor pra isso. Ninguém dá valor. Então, eu falava isso. Aí, só que, primeiro eu tinha esse discurso. Antes de Cristo, eu tinha esse discurso. E fica aí a dica. Antes de Cristo, eu tinha esse discurso. Que é isso? Mulher tem que ter independência, mulher tem que trabalhar, tem que se desenvolver, tem que construir sua carreira e não sei o quê. E a mulher tem que ser isso, tem que ser maior. Porque quando a minha mãe morreu, o homem não deu valor e botou um monte de mulher lá que não dava valor para isso. Papapá. Tinha esse discurso. Quando eu me converti, o discurso mudou, mas o fundo era o mesmo. Tipo assim, não, eu não limpo eu não preciso de acessórios, não preciso de ter uma casa bonita, não sei o quê, porque não é isso que importa. O importante é a organização e a limpeza, a decoração, isso não importa. Quer dizer, eu só camuflei, eu não consertei a dor. Sim. Eu só mudei o discurso, mas eu não consertei a dor.
Então ficou do mesmo jeito. Então tô X anos, mas a casa ali tá do mesmo jeito. Organizada, tá organizada. Eu amo a minha família. Mas eu nunca, por exemplo, deixei de comprar uma roupa para comprar um jogo de cama. Eu nunca deixei de comprar uma roupa para comprar uma mesa posta para pôr pra minha família. Porque eu pensava que eu tinha que investir só em mim. Uhum. Que eu tinha que dar pra minha filha roupa. Pra mim, roupa. Sapato, roupa, bolsa. E ali, às vezes, na minha casa, chegar uma visita e não ter a quantidade de toalhas para aquelas visitas. Aí eu falava que eu não gostava de receber visitas. Mas na verdade... E aí, quando veio essa questão de ir trabalhar na loja de mesa posta, veio justamente num momento que eu estou adorando pôr um vasinho de plástico em cima da minha mesa e pôr a mesa para tomar um café. Legal. Então, assim, Deus está mudando em mim meu interior e está começando a transformar o interior da minha casa. Sabe? A parede suja que nunca me incomodou, eu falei, eu tenho que pintar esse apartamento esse ano. Sabe? A minha filha sempre fala assim, mãe, o meu sonho é morar, porque o imóvel onde a gente mora ainda é antigo, além de Paraíba tem muito imóvel antigo, né? O meu sonho é morar num apartamento mais moderninho. Tanto que eu cheguei aqui, elogiei, que como aqui bonito. E eu ainda zangava com ela, você é ingrata? Você tem que agradecer pelo que tem. Sabe? Tudo pra você tá ruim, você reclama. E aqui e realmente eu amo a minha casa. Minha casa é assim, eu amo a minha casa. Eu sou apaixonada pela minha casa, só que no sentido que eu sou apaixonada da minha casa pelo ambiente, igual eu falei, por causa da minha casa, minha família, porque é aquilo que eu achava que é como se a minha casa, como ela está, ela ainda é a misericórdia. Ela é a glória. Mas agora minha casa vai ser a graça. Amém. Sabe? A minha casa vai entrar agora num estado de graça. Isso que você falou, eu falo muito com o pessoal aqui. Eu falo com eles assim, gratidão é diferente de insatisfação. Sim. Eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu posso estar insatisfeito com o que eu tenho. Sim, a gente tem que ter esse discernimento, né? É isso. Porque também, tipo, a Esther fala isso muito comigo. Por exemplo, a Esther que me ensinou nesse sentido, Esther, sua filha? A minha filha. Tipo, Um abraço, Esther. Ela é o máximo, a minha filha é a melhor do mundo. Ela sempre me falava assim, em que sentido? Por exemplo, ela fala, ela quer fazer direito, ela quer ser juíza, ela quer crescer e tal. E eu criticava essa ambição dela, sabe? E até que eu aprendi o significado de ser ambicioso. A gente olha a palavra ambicioso e acha que é ruim a pessoa ser ambiciosa. A pessoa com ganância. Com ganância. Ganancioso é uma coisa, ambicioso é outra. Igual ela fala assim, mãe, é fácil você me comparar, falar, sua vida é tão boa, tem gente lá passando fome e tal. Não, mas e se eu me comparar, aqui a minha vida é tão boa, mas tem gente que tem mais do que eu. Já gostei da Esther, hein? Entendeu? Só que, tipo assim, e só que também volta lá, no bastidores com o palco. Mas é saber que quem chegou lá naquele palco trilhou um bastidor. Então, eu posso trilhar. Então, por exemplo, na cabeça dela, ela mostrou pra gente. Hoje, a minha filha estuda numa escola particular e a gente... por muito sacrifício para ela estudar lá, mas porque ela mostrou pra gente. Porque na nossa cabeça, na minha cabeça, do meu marido, nós somos criados... a gente estudou toda a vida na escola pública. A Esther quer aparecer. A Esther quer viver uma realidade que não é a dela. E aí a gente chegou até por um período colocar ela dentro da escola pública depois da pandemia, e ela trouxe pra gente, olha aqui. Olha a bagagem de estudo que eu tenho por ter estudado toda a vida no colégio particular, e agora eu tô sofrendo porque aqui eu quero estudar e não tenho recursos para estudar. E aí a gente se sacrificou novamente, colocou ela novamente no colégio. E aí ela mostra essa diferença. Então, assim, ela tem essa visão da ambiência, o quão é importante eu estar em ambientes que um dia eu quero viver. Sabe? Ela precisa disso. E só que hoje nós, por exemplo, a ferramenta que a gente pode dar para ela, como nós não somos herdeiros, é o estudo.
né? É uma ferramenta, é o trabalho. O trabalho, não tem como, gente, falar, separar isso. O trabalho dignifica o homem. O estudo, o conhecimento é o maior ativo que eu posso dar para minha filha. Até que ela tenha poder de deixar para os meus netos novamente herança. Entendeu? Então, assim, esse ambiente, essas ambiências que a gente precisa escolher, essas mesas que a gente precisa sentar. E Não, isso foi ótimo que você falou, até porque por você ser consultora da Mary Kay e também ter as meninas como uma líder, isso também vale para esse pessoal, né? Porque eu já tive ali contato com venda, já tive contato não, né? Todo dia a gente tem contato com vendas, mas eu já tive um contato com vendas muito explosivo. Quando eu conheci o Francisco e o Diogo, são 2 portugueses. E o Pedro também, mas o Pedro não tinha tanto contato. Abraço pro Francisco e pro Diogo também, que eu sei que eles assistem. E aí, eles falavam muito isso comigo. Eles falavam, William, você... E eu não sabia vender, nada disso. Então, eles começaram a me ensinar muita coisa que, pra mim, naquele momento, era uma bobeira. William, fala desse jeito, fala dessa forma. Quando você for fazer uma reunião, se veste assim. Cuidado com o fundo, cuidado com a imagem. Você vai conseguir fazer sua primeira venda quando você quiser fazer a sua primeira venda, porque toda vez que você entrar e ficar, mas eu acho que não vai comprar, não, eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai aparecer e tal, todo a sua fisiologia, toda a sua mentalidade, né? Vai acontecer realmente, porque se você quer alguma coisa, vai acontecer, se você não quer, também vai acontecer. Então eles me ensinaram muito isso, então eles me moldaram, eu fiquei com eles durante 1 ano, e era pauleira, era todo dia. E aí eles me moldaram e falaram isso comigo, falou, cara, você precisa, se você quer crescer, você precisa ter essa ambição. Você precisa ter essa vontade de crescer, porque quando você tem a vontade de crescer, o que vai faltar para você é só conhecer, é o que eu falo muito com o pessoal aqui, é conhecimento e habilidade. Se você já tem a vontade de crescer, a mentalidade de crescimento, o que falta é conhecimento e habilidade. E esses 2 é fácil de comprar. Conhecimento você compra, habilidade é só colocar o conhecimento em prática que você cria habilidade. Então isso daí já é de boaça, é tranquilo. Agora o querer, a mentalidade, esse desenvolvimento pessoal, que é o que tá pegando aí. Aí eu comecei a ler mais livros sobre isso, entender mais sobre isso. Até porque eles eram melhor, o Diogo não era ainda, o Francisco já era milionário. Então eu vi a postura, vi como que se comportavam, o que falavam dentro... Não vou dizer dentro da Mary Kay, mas com as meninas com qual você tem um contato direto e líder. Você também faz questão de passar isso para elas? Como que você vê uma mentalidade de crescimento, tanto dentro da Mary Kay quanto na sua vida pessoal? Como que você enxerga isso? Então, exatamente. Essa viagem, por exemplo, ontem, uma ida a Macaé, né? Uma ida de bate e volta, de 8 horas de viagem, tudo. Por quê? Para colocá-las e me colocar também num ambiente, entendeu? Ali a gente ouviu uma palestra sobre vendas, a gente escutou a história da Thalita Maia, que é aqui de Além Paraíba, muito conhecida, foi diretora da Mary Kay, hoje está aí crescendo muito com as suas palestras de vendas. Tem um podcast também te falei que eu vou te mandar para ela. A Andréia é uma diretora da Mary Kay com 20 anos de negócio, já está no 5º carro rosa, já conheceu quase o mundo todo através da Mary Kay. E aí, o que acontece? Uma coisa bem simples. Ontem a gente também no carro conversando, a Delma falou assim, o Marcelo vai nesses lugares, vai num restaurante, tudo, e come a mesma coisa que ele come. Ele não tem coragem de experimentar novos alimentos, né? Novas coisas. E eu falei, não, aonde eu vou, eu quero comer o que eu nunca comi. Legal. Entendeu? Eu quero experimentar o que eu nunca comi. Porque a gente só vai conseguir desejar alguma coisa se a gente tiver contato com aquilo. Total. Porque se eu faço a mesma coisa todos os dias, eu vou da casa pro trabalho pra casa, pra igreja, só naquele mesmo ambiente. Até a rua tem gente que anda o mesmo caminho, não troca nem o caminho. Então você nem enxerga as flores do outro caminho.
Total. Então, a gente precisa estar nesses ambientes. Então, eu sempre estive. Tem palestra no SESI, tem a reunião com as meninas. Aonde eu posso, eu estou me colocando naqueles lugares. E eu tenho muita vontade de estar em lugares ainda mais, mas eu ainda não posso. Então, eu vou me colocar onde eu já posso. Não perde o raciocínio. Tem uma frase, perguntaram para o Henry Ford, que inventou, construiu o carro. Perguntaram para ele assim, por que você não perguntou, antes de você fazer o carro, por que você não perguntou para as pessoas o que elas queriam? Aí ele falou, se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas diriam cavalos mais rápido. Porque é a única coisa que elas enxergavam, é o que você falou. Exatamente. Então, estar lá ontem com a Andréia me faz trazer a memória, porque também hoje os meus resultados estão aquém do que eu desejo. No quesito liderança, no quesito a minha equipe, ainda está aquém. Só que se eu só ficar olhando para esse meu resultado aqui, eu vou esquecer aonde eu quero chegar. Que existe um lugar que eu quero chegar. Porque eu só estou olhando para isso aqui. Entendeu? Onde você foca, expande. Exatamente. O meu corpo está aquém do que eu quero. Se eu só olhar para o meu espelho o tempo todo, ou até eu estava falando isso também. Por exemplo, a gente com esse negócio de fazer os stories aqui, só olhar esse quadrado aqui, a gente ensina o nosso cérebro a nem olhar daqui para baixo. Aí ontem, que as meninas me fotografaram, que as meninas me filmaram, que eu fui... Falei, gente, eu tô desse tamanho, não sabia? Muito bom, muito bom. E aí isso serve para tudo, de todas as áreas. Porque se eu só olho para um negocinho, eu esqueço de olhar pro em volta. Então, ontem lá sentado, eu conversei com mulheres, igual eu fiz um texto hoje, que foi bem o que eu tirei dessa viagem de ontem. Eu conversei com mulheres que eu ouvi a Thalita e a Andréia, que é um lugar aonde eu almejo chegar, mas eu também ouvi sentada à mesa ali a realidade das mulheres que estão nesse mesmo processo. As dificuldades de uma mulher que está amamentando, tinha gente lá que estava com o neném amamentando. Teve uma das minhas consultoras, a Jéssica, que deixou 3 crianças em casa. A Delma, que optou por deixar o salão dela fechado para ir lá um dia buscar conhecimento. Então, assim, eu ouvi várias realidades. Eu fui a única das 18, 20 mulheres que estavam lá que levou 4 consultoras. E eu tô achando que eu tô aquém. Eu tô achando que eu tô ruim, que eu tô baixo. Mas eu fui a única que levou um time junto. Você tá entendendo? Então, se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse pago o preço para estar naquele ambiente, eu não iria enxergar. Quando eu conversei com Duda e com Júlia, elas me mostraram uma Elaine que eu não tô enxergando. Elas não estavam enxergando. Elas falaram para mim de uma Elaine que eu nem sabia que existia. Muito bom. Por quê? Porque eu sentei em mesas diferentes. Eu acessei ambientes diferentes. Legal. Entendeu? Eu estava conversando com um rapaz uma vez, inclusive sobre estratégia no digital. Aí a gente montou uma estratégia, expliquei para ele como que a gente faria. E aí ele falou assim, ele é até treinador de jogador de futebol, treinador mental de jogador de futebol. E aí, isso tem uns anos. E aí ele falou, William, cara, você tá muito longe. Você tá muito longe. Aí eu falei com ele, cara, não fale isso não, troca. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque se eu pensar que eu tô longe, eu só vou ficar olhando pra trás. Porque você só sabe a distância que você tá se você estiver olhando para trás. E aí ele brincou comigo e falou, não, mas uma pessoa da sua frente pode estar muito longe. Eu falei, também não fale isso não. Porque eu não tô olhando lá na frente, eu tô olhando o próximo passo. E é exatamente isso que você falou. A questão é eu me colocar em ambientes onde eu posso estar próximo de pessoas, porque ali você ganha um pacote. Você ganha um pacote de pessoas te mostrando, olha o desafio que eu tô para estar aqui, que é a da amamentação. Olha o que eu abri mão para estar aqui, que são as meninas. Você mesmo, olha o que eu consegui trazer, olha o quanto eu contribuí, cooperei. E olhar também para onde você quer chegar, né? Tá, olha onde eu posso chegar, olha onde eu não, olha onde qualquer todas que estavam ali podem comigo. Chegar. Sim. Então, foram insights aprendizados ali em um só ambiente. Em um só ambiente. Que você escolheu estar. E que
eu preciso respeitar, existem pessoas à minha volta, algumas enxergaram o positivo, mas algumas não, que acham assim, você foi lá para ouvir a mesma coisa que você ouve sempre, entendeu? Das mesmas pessoas que você já convive sempre. Então, assim, a gente precisa entender o tempo do outro também, respeitar o tempo do outro também, parar de querer enfiar as coisas. Esse momento que eu estou me descobrindo é meu, calma, eu vou viver. E ninguém é obrigado a acreditar também em tudo que eu estou falando, porque o que vai fazer com que as pessoas acreditem é resultado. Exato. E o resultado leva tempo. Exato. Então, eu também queria eu queria enfiar a minha verdade goela abaixo na boca das pessoas, sabe? Então, é ter essa paciência comigo mesmo. É dizer assim, calma, Elaine, você está se reconstruindo, você está se refazendo. Então, para de parar. Para de parar. Recomeçar não é errado. O que é errado é ficar eternamente recomeçando. Para de parar, sabe? Vai em frente, continua, segue e escuta. Porque também é a mesma coisa, volto lá, não tem como não voltar. Essa questão, eu me enxergava de tal maneira, mas com esse relacionamento, quando eu digo que a Duda e a Júlia trouxeram uma luz de quem eu sou, quando eu converso com você e você fala, Elaine, isso que você faz, dá pra gente fazer isso, é tudo que veio lá daquela oração. Senhor, me mostra como o Senhor me enxerga, me mostra como o Senhor me vê, sabe? É aquilo, né? Ele tem planos que a gente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Então, às vezes, eu tenho um sonho que para ele deve estar morrendo de rir. Fala assim, meu filho, isso aí é fichinha perto daquilo que eu tenho para você. Sim. Ou então, não, tipo assim, olha, eu nem vou te dar isso tudo, mas eu já vou te fazer sentir realizado com bem menos com isso tudo que você pensa, que você acha que você precisa. Total. Então, assim, é esse movimento de autoconhecimento. E aí que entra a minha equipe, né? Eu falo isso com as minhas meninas, sabe? E eu tô vivendo um momento, né, em relação com as vendas também, de me apaixonar por vender, me apaixonar pelo verbo vender, me apaixonar pela profissão vendedor, que é tão estigmatizada. Eu, Elaine, nasci vendedora. Meu pai era vendedor. Eu nasci vendedora, sim. Mas eu tô há 10 anos vendendo por instinto, sem técnica. Eu tô há 10 anos trabalhando pelo meu instinto natural. E então, assim, ponto de faca, muitas vezes tem vendedores que não têm o dito talento e que estão construindo e alcançando coisas muito melhores do que eu, números muito maiores do que eu, mas porque eles têm a técnica, porque eles têm o conhecimento. Vendas é técnica, vendas é conhecimento. Exato. Vendas é desmistificar o preconceito. Quando eu vendo o meu curso de automaquiagem, eu estou disponibilizando para uma mulher autonomia. Hoje eu estou aqui, eu me maquiei. Eu não precisei contratar uma pessoa. Mas se amanhã eu for num casamento, eu quero que a Dani me maqueie, que a Ellie me maqueie. Eu quero que elas viver esse momento, sabe? Legal. Eu vou fazer uma foto profissional, eu quero que uma maquiadora profissional faça a minha maquiagem. Mas, no meu dia a dia, para eu trabalhar, para eu ir num aniversário, para eu me sentir bem, para eu ir para academia, para eu viver, eu quero fazer a minha maquiagem. Bacana. Sabe? Eu quero ter essa autonomia. Eu compro um produto e eu não quero que ele fique guardado lá no guarda-roupa e que o meu guarda-roupa vai ficar maquiado. Eu quero que aquela mulher que comprou o produto, ela tenha essa autonomia de se maquiar. Isso é vendas. Isso é legal. É um recurso que eu sei que eu posso vender. Então, assim, por que ter vergonha de vender? Por que ter vergonha de precificar o meu trabalho? Por que desvalorizar esse meu trabalho? Entendeu? Por que dar o tempo todo de presente o meu trabalho? Total. E esse é um assunto que rende um podcast. A gente pode trazer isso, tá? Já deu um monte de borbulha aqui. O Gustavo já levantou a plaquinha, já deu um monte de borbulha aqui. Já estamos acabando. A gente tá, pra terminar aqui. Você vai sumir do mundo. Ninguém mais vai lembrar de você, nem sua filha, nem seu marido, ninguém mais vai lembrar de você. Eu não vou sumir do mundo.
Não, você vai sim. A Siri aqui, gente, se meteu no assunto e falou que não vai sumir do mundo. Ela vai sim. Ela vai. Quando o dia dele voltar, ela vai. Ela vai voltar. Não vou subir, meu filho. É o contrário. Eu sou shine, nasci pra brilhar. Cala a boca. Você vai sumir. E aí é brincadeira, Siri. E aí, você vai sumir, ninguém vai lembrar de você. Ai, que vermelho. Ninguém vai lembrar de você. Impossível. Só que você vai deixar 3 conselhos para a humanidade. As pessoas vão saber desses 3 conselhos, não vão saber quem fez, quem deu, mas vão segui-los. Quais seriam os 3 conselhos? Uau. Nossa, essa aí você tinha que mandar em off pra gente pensar em casa, não, tá? Mas é agora. Não, mas é agora. Porque agora vai num papum. Ai, o primeiro conselho... Peraí, gente, difícil. Não, não tem como fugir do óbvio. Não tem como fugir do óbvio. O primeiro conselho é se enxergue como ele te enxerga, sabe? Descubra isso de alguma maneira, busque esse conhecimento de alguma maneira, sabe? Se enxergue como Deus te enxerga. A gente ouve muito aí, busque a sua identidade, busque a sua persona, seu posicionamento, se posicione, mas se enxergue como Deus te enxerga. Você não está aqui por acaso, você não foi um acidente, se você foi, essa história foi planejada ou não foi planejada, isso não existe. Deus não faz nada por acaso, sabe? Então, você não é um acaso, você é planejado sim, você é um plano de Deus, você é um propósito de Deus. E Deus não faz nada sem propósito. Tudo que ele fez. A árvore tem um propósito, o ar tem um propósito, o mar tem um propósito, cada neurônio, cada célula tem um propósito. Então, qual que é o meu propósito de vida? Qual que é? O seu propósito de vida é ser quem Deus te criou para ser. Sabe? Então, descubra isso. Esse é o primeiro conselho. Tenha coragem para fazer essa pergunta, né? Para Deus, eu já te falei. Tenha coragem. Segundo conselho? Ter coragem. Tenha coragem de se descobrir. Tenha coragem de se olhar. Tenha coragem de se reinventar. Tenha coragem de ser você. Hoje todo mundo quer ser cópia, todo mundo quer ser... Um pouquinho de alguém, Um pouquinho de alguém. Assim, se modele em pessoas, se inspire em pessoas. Mas hoje, o que mais dá a autenticidade, eu penso que agora me veio aqui na cabeça uma coisa totalmente louca, mas o tal do morango, do amor. Ele teve coragem de ser ele, alguém teve coragem de tirar a cauda da maçã e jogar em cima do morango. E ele não quis saber se isso tem lógica, se não tem lógica, se tem raciocínio, se não tem. A pessoa lá que teve essa ideia, criou essa ideia e jogou a cauda da maçã do amor, que eu tenho 44 anos, a cauda sempre foi da maçã do amor. Mas alguém teve a coragem de tirar a cauda da maçã do amor e jogou em cima do morango. E a gente não ouve falar em outro assunto. Claro que vai morrer outro assunto, porque daqui a pouco... Mas tenha coragem de ser autêntico. Legal. Tenha coragem de ser você. Não é fácil. Dói. Ser autêntico dói, porque eu tenho certeza que já a gente escuta aí. Que palhaçada essa história do morango. Agora só se fala, querendo ou não, meu filho, o morango tá aí, ó. Tá aí. Então, assim, tenha coragem de ser você, seja autêntico, Perfeito. Seja você. Perfeito. O terceiro? Ai, já falei, isso aí já não deu 1, 2, 3, não? Não, Então, seja autêntico, tenha coragem, né? Ai, o terceiro, respira. O terceiro, permita-se. Eu estou aqui hoje com você me permitindo, com todas as minhas falhas, meus erros, meus acertos. Permita-se, experimente. Legal. Experimente, permita-se, ouça, tenha bons conselheiros, bons amigos, ouça os seus amigos chatos, Gabriel, ouça os seus amigos chatos, tenha discernimento, ouça
mas tenha discernimento também. Muito bom, muito bom. Elaine, bate aí. Ai, mandou gente! Muito bem. Obrigado, tá? Pela sua presença. Doeu. Pessoal, ó, eu vou deixar aqui na descrição o link das redes sociais da Elaine, tá? Depois eu coloco aqui na descrição, tá, Elaine? O link da descrição, o link do Instagram na descrição. E espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece, curte, comenta e compartilha. Até o próximo podcast. Fica com Deus.